Chegou o momento de ver aqui a sua participação no Vida e Saúde, suas perguntas, suas dúvidas que você foi mandando ao longo do programa, sendo comentadas pelo Dr. César e pelo Dr. Júlio. Já vou adiantar que ambos estão aí trabalhando de maneira virtual também, além de presencial, né? Então, Dr. Júlio está no Instagram como @drjulioleal. Se você quiser falar com ele ou ficou com alguma dúvida, quiser sugerir um tema para a Revista Adventista, vai lá, fala com ele, @drjulioleal. E Dr. César Vasconcelos sempre escreve no seu site drcesar, por extenso, tá bom? .com. Agora sim, quero ver aqui as participações que chegaram pra gente. Põe na tela a primeira, por favor. Quem tá com a gente agora é, olá, a Sandra Cerqueira. Eu gostaria de saber como lidar com uma pessoa que está em tratamento oncológico e diz para todos que está em fase terminal, mas não está. É a pergunta da Sandra. Dr. Júlio, tem alguma dica para ela? Eu tenho alguma dica, vamos ver como é que o Dr. César vai responder essa. Eu vou dar minha opinião aqui. Se a pessoa está fazendo isso, existe uma mensagem que está sendo transmitida aí. A gente não sabe exatamente qual é, mas eu poderia supor, por exemplo, que essa pessoa está precisando ou gostaria de sentir o valor que ela tem. Então, às vezes a gente adoece, pense aí, você tem uma gripe, vou dar um exemplo bobo, e você fica em casa e aí as pessoas de sua casa ficam preocupadas, fazem uma comida especial para você, né, pergunta se você está bem, comprar uma coisinha para você de presente, e você diz assim, nossa, ficar doente é tão bom, né? Entre aspas, você está com uma doença, mas você está percebendo que em torno de você pessoas surgem para cuidar de você, para te abraçar, para te acolher. Então, qual será a mensagem que essa pessoa está transmitindo ao omitir uma informação crítica, tá? Talvez ela precise de algo que ela não conseguiu de outra forma, a não ser criando essa situação. Eu não saberia dizer mais, mas eu suponho que esse pode ser o caso. O que é que você deveria fazer? Minha sugestão é não confronte, porque o confronto pode não resultar em nada. Mas chegue um pouco mais perto dessa pessoa, se for você a pessoa com esse objetivo, com essa vocação, para tentar entender o que é que existe além da doença em si ou da situação em si, que está gerando essa necessidade de atenção, essa necessidade de carinho, essa necessidade de cuidado, talvez além do necessário no seu ponto de vista, mas que do ponto de vista do outro pode ser que seja essencial. É importante esse diálogo, porque então esse parente pode perguntar, vem, você está falando que está com doença terminal, mas eu fui com você no médico, ou eu tô com laudo aqui em mãos e tem um prognóstico bom. Por que você está com esse pensamento? Mas diga isso não como crítica, mas como, fala para mim, o que está acontecendo dentro de você atrás dessa ideia que você tem? Aí a pessoa possivelmente vai desabafar. Legal. Obrigada pela participação. A Denise está com a gente também. Ela disse o seguinte, meu filho faleceu em 2021 e minha filha está com depressão até hoje. Ela faz tratamento psiquiátrico, psicológico, mas não aceita a perda do irmão. A psicóloga disse que ela é autista e que tem bipolaridade e a psiquiatra disse que ela é esquizofrênica. Eu estou perdida sem entender o que realmente acontece com minha filha. Vocês podem me ajudar? Pergunta aqui a Denise Miranda, Dr. César. Situação complicada dela, como mãe. A mãe, eu sugeriria conversar com o psiquiatra que está atendendo essa filha, porque você precisa de orientações e cabe esse profissional orientar o familiar, né? Então, primeiro para ver o diagnóstico, pelo menos o diagnóstico principal, vamos dizer assim, né? Que tem a chamada comorbidade, que é um diagnóstico junto com o outro. Agora, então, entre em contato com esse psiquiatra para você saber o que realmente, qual é a capacidade mental que essa filha tem de lidar com a situação da realidade. Porque se ela está no mundo da esquizofrenia e ela está então fora da realidade, aí realmente não precisa valorizar o fato dela não conseguir aceitar a morte do irmão, porque ela está num mundo mais delirante aí. Mas aí então, o psiquiatra vai ajudá-la. Ela como mãe, o que a senhora deve fazer? Isso, exatamente. Muito bem. Próxima interação aqui, a Márcia está falando com a gente e ela disse o seguinte, olha, eu estou cuidando de uma prima com síndrome de Down há 8 anos.
Sempre foi prazeroso, mas agora eu estou esgotada e quero me ver livre desse serviço. Porém, eu sinto culpa. Eu vejo ela e me lembro de um abuso que sofri pelo pai dela, que hoje está desaparecido. Como devo agir? Pergunta ela. Eu penso que naquele momento em que ela precisava, eu acolhi, mas agora eu estou sem condições psicológicas. Pede socorro aqui a Márcia. Como ela deve se portar aqui diante dessa situação difícil, doutor Júlio? Eu percebo que tem um peso de culpa muito grande, Márcia, né? E às vezes essa relação que você tem com a pessoa que você cuida é uma relação de carinho, uma relação de ternura. Mas como a gente falou no bloco anterior, em que medida durante esses 8 anos você não deixou talvez de considerar suas próprias necessidades em função dessa necessidade dessa outra pessoa, não é? E como é que você tem lidado com essa culpa? Porque ao mesmo tempo você disse que era prazeroso. Cuidar de uma pessoa é prazeroso pela pessoa em si, pelo significado da pessoa, mas o processo de cuidar pode ser sempre doloroso, não é? Então, quais são os sentimentos ou experiências que você teve que precisam ser processadas para você entender por que razão você decidiu assumir essa responsabilidade e se existem outras pessoas no contexto que podem ajudar a aliviar a sua carga e ajudar você a entender a relação que você tem com essa pessoa, com o pai dela, que você mencionou, que tem uma situação aí que provavelmente você precisaria talvez rever e resolver. Então, tem uma série de fatores aí, o Dr. César talvez tenha uma dica para você de como é importante você levar isso tudo em conta. E também é importante, assim, talvez não dê para você agora colocar numa instituição essa pessoa, não dá para você abandonar, mas talvez dê para você pedir a alguém que comece a ajudar pelo menos um dia por semana. Aí já é um passo que você dá para você se aliviar. Boa ideia, boas ideias aqui. Quem mais está com a gente é a Vilma Oliveira. Ela diz assim, olha, eu tenho ansiedade e tento controlar, mas perdi o meu pai faz 2 meses e minhas lágrimas viraram tristeza. O que fazer para melhorar? Pergunta a Vilma aqui. Vilma, querida, sinto muito, que Deus te abençoe, viu? E aí, Está dentro do normal, ainda? né, Teru? Você está dentro, olha, obrigado pela sua participação, você está perfeitamente dentro do chamado luto normal, né? 2 meses é um tempo ainda curto para você conseguir não ter mais lágrimas. Isso é natural, não se preocupe com isso, isso não é uma depressão, né? Se você consegue produzir, cuidar da sua casa, fazer seu trabalho e tal, e mesmo assim tem choro aqui e ali, isso faz parte do luto normal, não tem que tratar, não tem que usar remédio, espere um pouquinho mais, porque com o passar do tempo isso poderá ser resolvido dentro de um luto de resolução normal. Aguenta firme, querida, aguenta firme. Agora chegaram mais interações aqui, mais participações. A Elizabeth diz assim, olha, eu acompanhei minha mãe com os cuidados paliativos e não foi fácil, ela relata. Fazem 4 meses que chegou a hora dela, mas realmente é difícil. Eu fiz uma oração de entrega e de pedido a Deus para tirar ela daquele sofrimento, conta aqui a Elizabeth. Doutor Júlio, o senhor comentou sobre isso aqui numa das suas falas e realmente não dá para sentir culpa, né? A gente deseja o melhor para essa pessoa, deseja sim vida, mas quando tem o sofrimento ali presente, intenso, entregar para Deus talvez seja a melhor situação mesmo, não é? Então, eu não sei se eu entendi bem, ela está lidando com a perda, ela ficou um tempo cuidando da mãe e ela perdeu a mãe. É isso? O sentimento, às vezes, de não ter sido capaz de evitar o inevitável é sempre muito difícil. É um peso muito grande, porque, no fundo, é como se todos nós quiséssemos ser Deus, e não Deus do jeito que Deus é, mas do jeito que a gente seria se a gente fosse Deus, evitando certas coisas que talvez Deus não tenha evitado. Então, esses conflitos, essas perguntas e o peso de você se sentir pequeno diante de uma realidade que supera você, não é? Eu me lembro de uma situação, não igual à sua, mas de uma pessoa que perdeu a mãe e ela tinha ido buscar as meias em casa para voltar, porque a mãe tinha dito que estava sentindo frio nos pés. E quando ela chegou em casa, quando ela chegou ao hospital de volta, a mãe tinha acabado de falecer e ela estava chorando pela perda da mãe e, ao mesmo tempo, pelo fato de ela não ter chegado para colocar as meias nos pés da mãe, para aquecer os pés da mamãe dela, naquele momento que a mãe estava sentindo frio. Todos nós sentimos
culpa, mas é uma culpa existencial às vezes. A gente faz tudo que é possível e ainda assim a gente sente que não fez tudo que era necessário, não é? Então, em algum momento a gente precisa abraçar esse sentimento de pequenez, de insignificância que a gente tem e dizer assim, ok, eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe até o último momento. Até as meias que ela pediu, eu trouxe para tentar colocar nelas. Eu fiz tudo que eu pude. E eu normalmente agradeço as pessoas que vêm cuidar dos seus familiares, quando é um pai, quando é um filho, eu digo assim, você está cumprindo o mandamento de Deus que diz honra teu pai e tua mãe. O que eu estou vendo aqui é uma expressão de amor, de alguém que está cuidando da pessoa que é importante na sua vida. Nem todos os pais e mães têm esse privilégio. E nem todos os filhos têm esse desprendimento. Então, se você cuidou da sua mãe até o último momento, sinta-se feliz porque você fez tudo que você tinha que fazer como ser humano. E ela certamente se foi, ou vai ter que ir em algum momento, sabendo que esse amor é importante para ela. E você foi capaz de expressar esse amor. Muito bom. Doutor César, temos mais participações aqui. Quem está com a gente é a Hilda e ela diz assim, olha, perdi meu esposo e ele descansou quando segurava sua mão e cantava. Eu sei que foi Deus que me deu forças e estava ali comigo. Ela conta a experiência dela aqui. Muito interessante a gente perceber que em situações assim especiais e difíceis, nós somos sustentados. A espiritualidade faz assim esse favor para a gente, né, doutor César? Sim, faz. Eu já falei aqui nesse programa que a graça de Jesus não é uma coisa filosófica. A graça de Jesus é uma energia, um poder que quando você pede, você precisa e você pede, vem sobre você e te dá condições de você ter uma atitude que sozinho não conseguiria com os recursos psicológicos pessoais. Então Deus responde esse pedido de oração e traz essa força para a gente poder lidar em situações como esse caso aí, de lidar com a morte direto ali, né? Vamos trazer mais interações aqui. Pode falar, doutor Júlio. Então, eu queria comentar que essa conexão com Deus, essa percepção de que você não passa pelo sofrimento sozinho, tá? Que Deus está sempre com você, através dos anjos dele, através de pessoas que ele manda, a própria presença dele, mesmo invisível. Você percebe que essa presença, essa pessoa, esse poder divino ajuda você a passar por isso. Isso é muito importante, especialmente para as pessoas de fé. Nós sabemos que o caminho é mais longo quando você está sozinho, não é? E entender que Deus não abandonou você, mas que Ele está com você sofrendo tanto quanto você ou mais, é importante. Eu, inclusive, hoje comentei com o Dr. César, comentei com a Teru, eu estou passando por um processo de luto, porque esta manhã recebemos a notícia que da parte da minha esposa, a avó da minha esposa faleceu nesta manhã e toda a família está muito triste, passando por isso, inclusive eu. Então, uma das coisas bonitas que a gente viu é que toda a família se reuniu há vários dias tentando apoiá-la ali no lugar onde ela estava. E quando a família se une, quando canta junto, quando ora junto, quando essas experiências acontecem, isso traz para a gente cura para esse coração ferido, da perda de alguém ou da iminência da partida de alguém. Então, a espiritualidade, né? Ela é muito mais que simplesmente um recurso para ajudar você a não cair. Ela é parte da sua existência. Quando você abraça isso com humildade, você percebe que o seu luto, ele flui de uma maneira mais natural e você consegue encontrar forças para dar significado até para aqueles pontos em que não há, talvez, significado algum naquele momento. Que bom, né? Que lindo a gente perceber Deus de maneira tão real assim. Tem uma última interação que eu quero trazer aqui, linda, que diz assim, olha, vamos ver, a Cleonilde, ela diz assim, olha, minha mãe faleceu e era ela quem cuidava do meu pai que estava com câncer. Eu fiquei sem saber o que fazer porque meu pai estava muito doente. Graças a Deus e aos meus irmãos, eu tive forças. Conta aqui a Cleonice. Esse apoio da família que o Dr. Júlio falou aqui, esse socorro bem presente que a gente abriu aqui, o programa falando que é Deus quem dá, ele pode vir de várias maneiras, inclusive usando um ente ou um familiar que vem socorrer você no momento oportuno. Então, assim, abrir o coração a Deus é essencial
em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu quero agradecer, doutor Júlio, por ter participado com a gente, e vou dar mais uma vez o seu Instagram aqui, tá, doutor? Fique esperto, porque a galerinha do Vida e Saúde vai passar por lá, tá? @drjulioleal no Instagram, @drjulioleal. E o Dr. César também aqui conosco, ele que mantém o site drcesar.com, com vários assuntos de saúde, especificamente saúde mental. Ali ele tem o coração nesse assunto, mas você pode acompanhar o conteúdo dele por ali também. Obrigada pela companhia, Dr. César, mais uma vez falando de um assunto delicado, mas poderoso. Obrigado também, que bom, obrigado a você de casa que participou, que ficou com a gente até o final, e obrigado o Júlio. Ao Dr. Júlio, obrigada, Dr. Júlio, obrigada ao Advent Health também, que proporcionou a sua presença aqui com a gente, e esperamos conversar mais vezes sobre assuntos dessa natureza, viu, doutor? E que Deus conforte aí você, sua família, em função dessa perda, né, da vozinha, que Deus conforte aí a sua esposa e a família como um todo. Então, obrigado pela oportunidade. Eu queria dizer que as pessoas que se vão e aquelas que estão conosco, elas trazem significado para a nossa vida, não é? É por isso que a gente sofre tanto quando perde alguém, quando está longe de alguém. A Bíblia diz que ninguém nasce para si, nem morre para si. Então aproveite as pessoas que estão perto de você, curta a presença delas, e quando elas se forem, guarde delas aquilo que é melhor, aplique os valores que ela deixou para você e viva